Bem-vindo ao mundo dos Jetsons. Sim, você entendeu muito bem o que eu falei. Para quem se lembra daquele desenho chamado Os Jetsons, onde eles andavam com carros voadores, tinha uma empregada robô que fazia tudo por eles. Esse mundo que alguns anos atrás parecia uma completa ficção científica, ele já é possível nos dias de hoje. E o vídeo agora a gente vai falar um pouquinho do que é essa tecnologia que chamamos de IoT. Então vem comigo que no Papiano sobre tecnologia de hoje a gente vai discutir um pouquinho do futuro que já é muito presente. Vem comigo? Muito bem, eu me chamo César Pop, sou Head de TI e hoje a gente tem um tema muito legal para conversar. O que parece futuro, que é na verdade um grande presente já, é o IoT, os dispositivos que se conectam em rede para trocarem informações. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você, vem ajudar o canal, se inscreve. Se você já é inscrito e já deixou aqui o sininho ativado, já deu like nesse vídeo, siga a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn. Muito obrigado se você já é um dos nossos parceiros, vamos dizer assim, aqui do canal. Mas voltando ao tema de IoT, o que seria isso? Se você realmente não conhece ou só ouviu falar, seria qualquer dispositivo ou doméstico ou empresarial que se conecta em rede, que de alguma forma ele transmite dados ou recebe dados para a tomada de decisão, para executar alguma coisa. Então hoje, com a evolução dos dispositivos, com a evolução das redes de comunicação, com a evolução dos sensores também, o IoT, o Internet das Coisas ou Internet of Things, se tornou cada vez mais comum. Hoje, diversos dispositivos já possuem comunicação com alguma rede para transmitir dados. E a gente vai detalhar um pouquinho mais as possibilidades de se utilizar dispositivos considerados IoT para o nosso dia a dia. Muitas empresas já estão observando com mais detalhes e com a necessidade de uma digitalização, de uma automação, de uma transformação digital cada vez maior nas empresas para que elas mantenham a sua competitividade, mantenham os seus negócios cada vez mais modernos e com o menor custo possível, o Internet das Coisas se tornou o tema do momento. Como que a gente pode entender isso um pouquinho melhor? Como eu falava, a Internet das Coisas é qualquer dispositivo, qualquer hardware que consiga transmitir dados se conectando a uma rede e através de plataformas por trás dessa rede que possam processar esses dados para tomar decisão ou fazer alguma coisa. Aqui no Brasil, o agronegócio é o que domina o nosso PIB, é o principal setor da economia brasileira, é um dos setores que mais utiliza o IoT para a sua produção. Então, você tem cada vez mais dispositivos distantes lá no meio das plantações, no meio das fazendas, que agora são possíveis se conectarem com uma rede para receberem ordens ou mandarem dados de uma determinada para uma determinada função. Então imagina um trator sendo guiado e monitorado por uma rede e não mais um operário lá dentro do trator. O trator, quando ele se conectou a uma rede e passou a ser controlado eletronicamente, ele passou a ser um dispositivo de IoT. Então ele, através de sensores, através de tecnologias modernas, hoje é possível você monitorar um trator por meio de uma base central. O drone também numa plantação, ou seja, para você distribuir, desde monitorar a colheita, por exemplo, por cima, monitorar um depósito de grãos por meio de um drone que tira uma foto e vai calculando quanto aquele depósito está mais cheio ou mais vazio, distribuição, irrigação eventualmente através de drones que possam
distribuir água, ou até mesmo agrotóxicos que possam ser distribuídos por meio de drones e não mais aqueles aviões antigos que alguém tinha que pilotar e muitos deles acabavam caindo na plantação por altos custos de manutenção. Então, o IoT ele passa a ser muito interessante nesse sentido. Agora, mais recente, com a chegada do 5G, onde a velocidade de transmissão de dados é absurda, é como uma banda larga ou muito maior ainda, é possível que esses dispositivos que estão no fim do mundo, uma vez conectados por um chip, por exemplo, 5G, numa rede de telefonia, possa transmitir dados em velocidades altíssimas, inclusive imagens, dados pesados, coletas a cada segundos, milissegundos de dados, e isso sendo transmitido e processado ao mesmo tempo e retornando dados para esses dispositivos em altíssima velocidade. Então o 5G, com a chegada do 5G, hoje no Brasil, ainda nas grandes capitais, mas em breve também em interiores e por que não em lugares distantes, em grandes fazendas, vai ser possível controlar dispositivos como se estivesse numa rede dentro de um ambiente controlado, com cabeamento ou Wi-Fi de alta velocidade. Então o 5G vai ser um grande impulsionador desse conceito de IoT no mundo, né? Nos países onde o 5G ou altas velocidades de comunicação possam ser possíveis. Você já deve estar imaginando os possíveis benefícios de uma tecnologia como essa, como o IoT. Você vai ter certamente um gerenciamento dos processos muito melhor. Você tem processos hoje que requer uma pessoa vistoriando lá no local. Se você conseguir colocar um dispositivo conectado com a rede, que é chamado de um IoT, você vai passar a monitorar isso muito melhor, através de uma câmera, através de sensores e assim por diante. E é claro, a experiência de quem trabalha com isso ou de quem consome o serviço que é decorrente de um IoT será muito maior, porque as coisas vão ser mais integradas e mais rápidas, né? Então os benefícios são inúmeros. Economia de tempo, economia de custo, maior produtividade dos processos, o resultado dos processos, até mesmo das pessoas, que as pessoas não vão precisar mais fazer o trabalho braçal, que às vezes requer muito deslocamento, requer às vezes um trabalho braçal muito grande, de se deslocar em lugares muito difíceis, né? Que onde é possível colocar sensores, câmeras, dispositivos conectados numa rede, não vai precisar o ser humano chegar lá a todo momento, né? Eles vão ser monitorados pelo dispositivo IoT. A adaptação também desse tipo de tecnologia é muito fácil, é muito grande, então você pode aplicar isso praticamente onde você imaginar que tenha um dispositivo que consiga se comunicar e transmitir dados. Hoje a indústria de tecnologia e de hardware tem produzido praticamente todos os dispositivos de alguma forma se conectando a alguma coisa. Então, uma vez que ele se conecta, ele consegue exercer uma função de um dispositivo de IoT. Tomada de decisão será muito mais rápida também, esse é um outro grande benefício, que uma vez que você tem acesso online à informação, a um lugar onde no mínimo você teria alguém lá indo e reportando isso no final do dia, você tendo acesso a esse tipo de informação online, processando, cruzando esses dados com outras informações, a tomada de decisão vai ser certamente muito mais rápida. E, consequentemente, o aumento da receita pode ser maior dependendo do seu negócio. Redução de custos, certamente, e também, por que não, o aumento de receita. E, claro, como eu disse, a experiência do seu cliente, que você tem uma área realmente, uma empresa realmente digitalizada para fazer aquilo que você precisa, certamente você vai oferecer uma experiência muito melhor para o seu cliente final. Como que isso é possível, né? O que ocorreu de grandes mudanças de um tempo para cá para que o IoT passasse a ser viável? Um deles é indiscutivelmente o mercado de sensores. O mercado de sensores tem
desenvolvido sensores cada vez mais ricos, potentes, sofisticados e com comunicações, como eu disse, em redes de diversos tipos, não só Wi-Fi, como redes agora 5G. Então, esses sensores cada vez melhores e mais modernos estão transformando a indústria, a tal da transformação digital, estão sendo impulsionadas através de sensores cada vez melhores e mais potentes. A comunicação, as redes também, como eu disse, a entrada do 5G, cada vez mais redes potentes, com maior tecnologia, com maior cobertura, também está impulsionando o mercado de IoT. Uma outra é plataformas de nuvem, o tal do cloud. Hoje a comunicação com o cloud é muito mais fácil do que você ter que abrir a sua empresa para a internet para se comunicar com esses dispositivos. Esses dispositivos, então, eles comunicam com uma rede que se comunica com soluções no cloud e aí sim, ali você processa todos esses dados para tomar decisão, sem que você tenha que fazer grandes investimentos na sua infraestrutura de tecnologia na sua empresa. Então você vai comprando pedaços de todas essas tecnologias para que você monte algo escalável para começar pequeno e crescer conforme a sua necessidade. Outra coisa, a tecnologia de machine learning, que faz com que você aprenda, você tenha softwares que vão aprender dependendo da reação do hardware. Então, tecnologia de machine learning vai realmente otimizar a utilização desses dispositivos conectados na rede de forma que consiga tomar decisões de forma automática. Aprenda e por meio de inteligência artificial tome a decisão melhor dependendo dos cenários que você instrua a sua plataforma, o seu hardware, dentro das soluções de software que você vai unir todos esses dispositivos e principalmente a informação que eles geram para tomar a decisão. Então todas essas tecnologias, esses fatores que estão possibilitando o IoT ser cada vez mais acessível a todos e trazer benefícios para todas as empresas. Vamos dar exemplos de aplicação do IoT. Por exemplo, projetos de sustentabilidade. Então você vai monitorar um lixão, por exemplo, por meio de câmeras que vão calcular exatamente o tamanho daquele lixão e quando tiver já enchendo determinados pontos, você vai ter um robô que vem ali e pega aquele lixo, joga para um lugar que vai incinerar e vai remover aquilo para um lugar que vai armazenar aquelas cinzas, por exemplo, né? Ou então monitoração do ar. O ar está mais ou menos poluído, dependendo do que estiver, você vai assinar um alerta de tomar algumas decisões na prefeitura, por exemplo. Então, sustentabilidade, cidade inteligente também, controle de semáforos que agora podem se conectar numa rede e se ele falhar, já sabe acionar um departamento de tráfego para ir imediatamente corrigir aquilo e não mais alguém ter que reclamar. Câmeras de segurança nas ruas, integrados para identificação de pessoas, então para monitorar se existe alguém que está fugindo da polícia, identificação facial em determinados lugares para saber se realmente em algum momento um bandido, alguma pessoa passou por ali que precisa de um alerta. Tráfego, né? Então vamos monitorar os tráfegos por câmera ou drones de alguma forma e encontrar alternativas para que o tráfego seja menos pior ou eventualmente construir uma ponte naquele lugar. Enfim, todos os dispositivos que possam de alguma forma captar dados dentro de uma cidade para tomar decisão, para uma melhoria da convivência das pessoas, certamente vai ajudar a transformar a cidade numa cidade mais inteligente. Agricultura eu já citei antes, então monitoramento da plantação, da colheita, do armazenamento, tudo isso através de sensores que vão possibilitar que quem está gerenciando aquela fazenda ou aquela colheita ou qualquer coisa que a agricultura está produzindo, certamente vai poder tomar decisões de forma muito melhor
com tudo monitorado, tudo conectado e todas as informações que ele precisa, que alguém humano precisa fazer, poderia ser feito através de dispositivos IoT. Saúde, por exemplo, a gente viu a pandemia, né, o teleatendimento cada vez mais se popularizando. E por que não conectar pacientes ao hospital, ao médico, transmitindo dados automaticamente do coração, da diabetes, o consumo de remédios críticos, se a pessoa realmente está consumindo aquele remédio. Enfim, conectar pacientes em estados críticos para que eles sejam monitorados, não mais dentro dos hospitais, e sim dentro das casas, claro, dependendo se o quadro permitir isso. A área de saúde são infinitas as possibilidades. Os assistentes virtuais como Alexa, né, Siri, isso também, esse é um dispositivo IoT que você pode utilizar para fazer inúmeras coisas. Você pega uma televisão, por exemplo, e você utiliza a televisão através da fala, a sua geladeira conectada, então você na sua geladeira você abre e vai falar, pô, tá faltando ovo. Aí você vai mandar a sua geladeira entrar num supermercado online e comprar ovo, ou fazer a compra do mês que você pré-definiu, né? Ou então a sua geladeira ela vai ser inteligente, que determinados produtos que vão entrando e saindo, ela já vai identificar o que é o que, e você vai setar a sua geladeira para definir que toda semana tem que ter 3, 4 iogurtes naturais lá dentro, por exemplo, e a hora que está acabando você define lá um Kanban, por exemplo, que vai definir, ok, quando chegar a 1 tem que imediatamente mandar comprar, por exemplo. Então a geladeira é um exemplo de conectividade. O seu carro conectado, imagina o carro, eventualmente você programar para que ele vá automaticamente fazer a manutenção quando os carros forem autônomos, né? Vá lá no determinado momento, vá lá fazer a manutenção por mim, sem que você perca horas do seu sábado mandando o seu carro para a manutenção, certo? Ou então transportes voadores, certo? O transporte vai saber quantos passageiros já tem ali, então ele vai parar ou não para pegar mais pessoas. Enfim, são inúmeras as possibilidades. E um caso, por exemplo, de segurança recente é o Rock in Rio, que vai ter robô. E esses robôs vão monitorar as seguranças. Esperado 700 mil pessoas no Rock in Rio agora 2022, e esses cães robôs vão fazer a segurança por meio de câmeras e determinadas ações que vão programar esses cães para fazer. Se tiver um ataque, uma ameaça bomba, esse cão vai poder ir lá e verificar o que é isso e não expor um ser humano, por exemplo, da segurança. Enfim, são inúmeras as possibilidades utilizando IoT. Os Jetsons nos ensinaram muitos anos atrás que o IoT é possível. Até então era uma ficção científica você ter um robô empregada para fazer comida, para fazer limpeza e assim por diante. Porém, cada vez mais a gente percebe que isso é possível. Hoje, as plataformas de hardware, de comunicação e os dispositivos, por meio da evolução de sensores, eles podem fazer quase tudo. Então, o céu é o limite para esse tipo de conceito e tecnologia da internet das coisas, né? Porque a internet das coisas é como você conectasse as coisas na internet e, como eu disse, transmitisse dados ou recebesse dados para executar uma determinada ação pré-programada. É uma loucura e é o presente e será com certeza o futuro para muitas possibilidades, e eu citei algumas aqui nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você mais uma vez, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, encaminhe esse conteúdo para alguém que você entenda ser relevante esse conteúdo. Se você já nos segue aqui no YouTube, siga a gente nas outras redes sociais. Vamos fazer esse canal chegar com esse conteúdo para quem precisa, para quem esse conteúdo será útil, será relevante
para crescer na carreira ou inspirar, o que quer que seja. A ideia aqui é que eu sempre faço de graça esse trabalho para retribuir tudo aquilo que eu ganhei nessa área de TI que é maravilhosa, cheia de oportunidades. Então é isso, muito obrigado por chegar aqui até o final. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!